Nívea e a todos os envolvidos, não é? Participei da banca da Nívea ontem e por iniciativa dela, então, nós estamos aqui também lançando o livro e vamos falar um pouco de literatura. Eu escolhi o assunto que eu quero falar, sobre o qual eu quero falar hoje, me intriga e me interessa já há muitos anos, né? O ponto é o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou entrar no assunto e eu vou seguir as reflexões que vierem e eventualmente fazer as digressões que achar necessárias. É o seguinte, a minha tese é a seguinte: o procedimento de criação que caracterizou a antiguidade clássica, e na verdade até o século XVIII, a literatura europeia até o século XVIII, procedimento esse, que pode ser resumido numa única palavra, imitação, ele não está ausente da literatura contemporânea. Pelo contrário. Então mudaram-se os procedimentos, mudaram-se as modas, mudaram-se os nomes, mudou-se a nomenclatura, mas o procedimento permanece, bem ou mal, basicamente o mesmo. Então, retomando, né? Então, retomando, a minha tese, né, a minha ideia, então, retomando agora que a Luciane voltou, é a seguinte: aquilo que caracteriza a literatura do Ocidente até o século XVIII é um conceito preciso, o conceito de imitação, e este procedimento da imitação não está ausente da literatura contemporânea, ou de algumas, ou de pelo menos algumas das obras principais da modernidade literária. Essa é a minha ideia. Então, o que mudou então do século XVIII? O que mudou no século XVIII? Então mudou a nomenclatura, mudou o nome, a denominação, etc., né? Mas o procedimento continua basicamente o mesmo. Então vamos lá. Conceito de imitação. Conceito de imitação começa onde, como, em que termos? Grécia, Platão. A mimese, né? Tudo bem, você pode falar mimes, mas assim, em português castiço mesmo, né? Português assim, loução, né? Português loução é mimese, né? Tá bom? Então, esse conceito é um conceito platônico, primordialmente, né? Onde é que o Platão trabalha esse conceito? Na República, manjado, né? Os 3 graus, né? Então assim, o exemplo que o Platão dá é a da mesa, o exemplo da mesa, né? Então existiria a mesa em si, a ideia, o arquétipo de mesa, a ideia de mesa, que é a realidade, né? que tem mais ser, né? Certo? Onde é que está o ser da mesa? Está no arquétipo, está na ideia. É ali que tem ser. O artesão, o carpinteiro, quando vai fazer uma mesa, que ele toma como modelo a mesa em si para fazer essa mesa particular. Então né? Então tem a mesa em si aqui, que tem um maior grau de ser, né? Aí tem a mesa do carpinteiro, tem menos ser do que a mesa em si, para Platão. E tem a mesa que pode ocorrer numa pintura ou num poema. E tem que é a imitação dessa mesa aqui, do carpinteiro. Então, uma imitação de terceira, né? 1, 2, 3 graus do ser, a imitação poética. E é por isso que o Platão, evidentemente, expulsa os poetas, ou a maioria dos poetas, que na verdade ele não expulsa todos, né?
expulsa grande parte dos poetas, então, da polis ideal, da cidade ideal, porque a imitação poética é uma imitação de segunda ordem que está a 3 graus do ser em si. Beleza? Então, assim, a imitação começa nesses termos. Então, o que a gente percebe? Aqui, imitação é imitação extra poética, ou seja, a poesia como espelho, ela está imitando alguma coisa que não é poesia. Então existe uma separação didática entre a linguagem de um lado e o mundo do outro. Né? Então assim, aqui, imitação, então, primordialmente é isso, para Platão. Aristóteles continua com essa ideia, mas para ele a imitação não é mais negativa. Não, realmente, né? A poesia, a imitação é extra-poética, ou seja, é extra-linguística, né? Alguma coisa que está na linguagem imita alguma coisa que está no mundo. Para Aristóteles também é assim, mas para ele a poesia vai lá, ela melhora a realidade. Por quê? Porque a poesia, as coisas que acontecem no mundo não são universais nem necessárias. Pode haver coisas contingentes que aconteçam. Na verdade, o que acontece é contingente, é particular, né? E tudo aquilo que o poeta enfecha no enredo, né, para Aristóteles tem que ser necessariamente universal e necessário. Portanto, a poesia, ela meio que melhora a realidade nesse sentido, né? O Aristóteles diz: qual é a diferença entre poesia e história? O historiador diz aquilo que aconteceu, e aquilo que aconteceu é particular e contingente. E o poeta diz o quê? Aquilo que poderia acontecer segundo a verossimilhança e a necessidade. Então, daí o corolário de Aristóteles. Por isso, a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história. Então, quando você encontrar com o teu amigo historiador por aí, você pode dizer, né? A poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, né? Então, e daí você fala para o teu amigo: olha, mas vai brigar com Aristóteles, não fui eu que disse, foi ele, né? E aí, então, ainda aqui, imitação ainda é uma veja, poesia como um espelho, né? Ainda, né? Uma pintura, tal, que está imitando alguma coisa que está lá no mundo. Tem de novo essa separação didática de novo entre o mundo lá e a poesia cá. Quando que vai mudar? Alexandria, final do século IV a.C., né? Com as expedições de Alexandre vai lá, entre muitas aspas, mundializa a cultura grega. Meio que é uma espécie, de novo, muitas aspas, é uma espécie de globalização da cultura grega que rola ali, não é? E aí o centro, depois Alexandre morre, evidentemente os seus generais dividem o império, né? E o centro do mundo grego é deslocado de Atenas, o centro financeiro e intelectual, é deslocado de Atenas para Alexandria, no Egito, por uma série de motivos, enfim. E o que acontece em Alexandria? Museu e biblioteca. O que era o museu? O museu é uma espécie de universidade, né? Havia lá especialistas em tudo que é a área do conhecimento, né? E a biblioteca, enfim, o Ptolomeu, né, o rei, a ideia dele era ter todos os livros do mundo, mas em grego, porque grego é língua. O que não está em grego nem sequer merece, não é? Se não está em grego, não está em língua humana, né? Então, assim, então essa era a ideia dele. E aí, veja, então, olha esse contexto sócio-histórico, que interessante. Aí, o pessoal que trabalhava, o que começou a haver? Esse pessoal que trabalhava na biblioteca, lá em Alexandria, eles trabalhavam fazendo edições críticas da literatura grega pregressa. Foram as primeiras edições críticas que houve. E aí, né, vamos fazer uma edição de Homero, uma edição de Sófocles, uma edição de Eurípides, etc. E aí, o mesmo cara que era o intelectual, o filólogo,
era poeta também. E aí, em Alexandria, imitação passou a ser não só, né, a poesia como espelho, que imita uma coisa que está lá no mundo, né, mas também, e principalmente, uma maneira de indigitar, uma maneira de dar autoridade para o poema. Ou seja, a imitação passou a ser imitação, o índice de qualidade, sabe? É o controle de qualidade da poesia. Ou seja, eu imito o outro poeta para mostrar as minhas credenciais de como eu sou um erudito, enfim, um conhecedor profundo da literatura pregressa, etc. Então passou a ser, então, principalmente, imitação de outros poetas. Um poeta imitando outros. E veja, de maneira patente, evidência, essa é como que, quase que a apresentação das credenciais. Então, aí o poeta apresentava suas credenciais. Olha como eu sou bom. Eu estou imitando aqui, uma passagem de Homero, né, em geral esquecida, pouco conhecida. Ou estou imitando, olha aqui, eu vou imitar Píndaro, sabe? E punha, né? Aí começa o quê? Aí começa o jogo das alusões eruditas, né? Mas veja, você vai imitar, mas imitar é o quê? Né? É copiar? Não, jamais, né? Junto com o conceito de imitação, vem também o conceito de emulação. O que é emulação? Competição. Estou competindo. Eu estou imitando para superar. Claro, eu presto homenagem ao escolher esse poeta ou aquele. Se eu escolho esse poeta ou aquele para imitar, isso quer dizer que, evidentemente, que eu estou prestando uma homenagem a esse poeta. Porém, o mais importante é o quê? Nunca está fora do meu horizonte a circunstância de que eu quero superar aquele que imito, num aspecto ou no outro que seja. Você, né, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Está lá na proposição dos Lusíadas. Então, né, ou seja, e Camões está imitando Virgílio. Então a imitação supõe e implica emulação, competição. Então, veja, era isso que movimentava a máquina poética do Ocidente desde a Antiguidade, né, e até o século XVIII a coisa andou assim. Então sempre, né, ele tem números, né, aí a gente pode, na verdade, aqui, né, só de fazer lista, né, a gente poderia ficar horas aqui fazendo listas, né? Então, essa era a maneira de compor, né? Por exemplo, o que Virgílio fez com Homero, né? Virgílio ele fechou os 48 cantos de Ilíada e Odisseia juntas em 12 cantos na Eneida. Mas então, imitação e emulação, de novo, não é plágio, tá? Tem que ficar claro, não é plágio. Não é um ato subserviente, então não é plágio, não é subserviente, não é nada disso. Eu presto homenagem e ao mesmo tempo eu pretendo superar. Tá? E, né, voltando então, o exemplo mais à mão para nós que somos lusófonos, evidentemente, lá na proposição dos Lusíadas, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então Virgílio está imitando, Camões está imitando Virgílio e pretende superá-lo. Ele diz que, não sou eu que digo, ele disse. Está lá na proposição. Muito que bem. O que acontece no século XVIII, então? Você há de se lembrar, ou enfim, isso é facilmente verificável. Aí, o Victor Hugo, né, ele declara guerra à retórica, né, vamos deixar a sintaxe em paz,
né? E vamos... então, o Go ele pregava uma reforma no ensino, né? E queria, olha, vamos deixar a sintaxe em paz, vamos usar a sintaxe... vou parar de macaquear a sintaxe usida, né? Isso foi dito ontem, né? Na sua defesa. Lembraram esse verso do Mandou Bandeira? Então, vamos... guerra à retórica e paz à sintaxe, né? E o que aconteceu com o romantismo? O que o romantismo pretendeu, dentre outras muitas coisas, não é? Enfim, o romantismo é filho do iluminismo. Está lá no verso, no belíssimo artigo do Kant, né? O que é a ilustração, né? A ilustração é aquele processo pelo qual o homem sai da sua minoridade, não é? E toma posse de si mesmo. E a ilustração, então, ela é aquilo que distingue a ilustração, ousa saber. Então, assim, né? Ou seja, nós não precisamos mais dos modelos, nós não precisamos seguir os modelos, nós podemos criar nossos próprios modelos. E isso, do ponto de vista literário, se radicaliza mesmo no romantismo. Olha que interessante, não? Então, né? Kant, que é o pai do racionalismo, né? Mais aguerrido, né? Em lógica, em metafísica ou em moral, ele é o pai, ou se não o avô do romantismo em matéria de estética, né? E literatura. É muito interessante esse aspecto, né? O contraditório do século XVIII. Aí, o que acontece? Mudou a maneira como os poetas compunham. Vamos considerar o século XVIII aqui, a partir do século XVIII. Mudou. Os poetas, ou os escritores em geral, pararam de seguir modelos? É óbvio que não. O que mudou então? Primeiro, a rigidez do cânone mudou. Então eu não preciso mais seguir aquele velho cânone, então, olha, né, formado sobretudo por autores gregos e latinos e um ou outro moderno. Não. Eu sou um pouco mais livre para escolher quem eu quero imitar. Inclusive, se eu quiser imitar escritores de outras tradições que não a minha. Escritores chineses, ou japoneses, ou indianos, né? Eu sou livre para fazer isso. Isso é uma coisa que mudou. Então, o cânone é menos rígido. O que mais? O cânone não está dado de antemão também. Você pode... ele é menos rígido e menos evidente. Você pode escolher, bem ou mal, o teu cânone. Terceira coisa que mudou. Eu não patentei, os escritores modernos do 18 para cá, não patenteiam o que estão imitando quando o fazem. Isso daí é uma diferença, assim, crucial. Será que não é uma diferença de caráter? Mas, enfim, não sei. É só uma provocação. Porque, veja, eu dou um exemplo para vocês. O que está na base das Flores do Mal? Entre outras 1000 coisas. Parnaso e a Divina Comédia. Está lá. Quando ela está imitando Dante. Em vez de imitar, não é copiar, tá? É elaborar, é dialogar. A gente chama hoje de intertexto, tem outras palavras modernas, né? Mas eu estou usando a palavra antiga de propósito. Né? Então, Baudelaire, então, não tem modelos das Flores do Mal, que é um dos grandes poemas modernos? Tem. Ou um poema anterior, o Fausto, do Goethe, não tem modelos ali? Meu Deus do céu, quantos modelos? Sobretudo os altos medievais. Então, qual é o grande romance contemporâneo, coisa e tal, papapá, né? Não é Ulisses que o pessoal diz aí? James Joyce? Então, olha esse Ulisses.
Já está lá, a Odisseia está lá. Tem 24 cantos na Odisseia, 24 capítulos no Ulisses e tal. E enfim, as correspondências são inúmeras e não me cabe dizer aqui. Um dos grandes poetas contemporâneos, né, do universo, né, que é Fernando Pessoa. Um dos heterônimos lá, Ricardo Reis, o que ele está fazendo? Reelaborando Horácio. O Eliot pôs até notas, The Wasteland, um dos grandes poemas também da modernidade literária. O Eliot pôs até nota, aqui eu estou imitando esse, aqui é aquele, referência tal. Então, aquilo que mudou, no fundo, foi a obrigatoriedade da imitação, foi a circunstância de que o cânone, repetindo, não está pré-estabelecido, e, mais importante, a circunstância de que os escritores continuam, ainda que continuem, valendo-se de modelos, não o patenteiam, ou não os patenteiam, né? Eles não patenteiam esses modelos, eles escondem os modelos. Então, veja, a minha ideia é essa: o expediente fulcral da poesia antiga continua em vigor, modificado, ok, mas o núcleo duro continua válido. Entende? Então, claro, e hoje a gente chama isso do que? De intertexto, de diálogo, sei lá. Vocês que estudam teoria literária, eu não estudo teoria literária. É verdade, eu não estudei teoria, eu fiz filosofia, depois eu fui para as clássicas, filologia, então, eu não estudei teoria literária. Mas vocês que estudam sabem os nomes aí, tem nomes para isso. Nomes novos. Mas veja, você vê como o procedimento é antigo e o caráter competitivo, né, agonístico também, né, da literatura. Tipo, eu imito porque eu quero ser melhor, porque eu quero ultrapassar. Né? Então tem esse caráter competitivo. Né? Então eu gostaria, veja, isso, para usar uma palavra que ocorreu na tua tese, né? Vamos desnaturalizar, sabe, essa visão ingênua e um pouco romântica, né? Que o romantismo enfatizou muita coisa do gênio e tal, né? Veja, do nada, só Deus que cria do nada, tá? Assim, da nossa cabeça, do nada só vai sair vento, entendeu? Então todos os grandes escritores têm os seus modelos e eles estão lá, sabe, trabalhando em cima dos modelos dia e noite, podem ter certeza. Claro, uns modelos são mais patentes, outros são menos patentes, mas o procedimento continua mais ou menos o mesmo. Aí, pegando um gancho para falar um pouco do livro, e depois eu acabo lendo um poema, né? Aí, o que é esse livro, né, que eu lancei há pouco? Esse livro tem várias partes, né? Mas a primeira parte, que eu achei mais interessante, é uma coleção de ensaios que foram meio que, meus companheiros de viagem nessa travessia pelos mares da imitação, vamos dizer assim. Então, são anotações que eu coloquei, eram textos de blog, depois eu reformulei, não é? Então são anotações a respeito daqueles escritores que me chamaram mais atenção e coisas assim. Sei lá, por exemplo, né, são poetas fora de moda, né? Góngora, por exemplo, né, que é um poeta que eu adoro, e Horácio, né, e outros.
né? Mas tem também alguns poetas contemporâneos que me agradam muito e eu escrevi um pouco sobre eles, sabe? E tem uns estudos de um fôlego um pouco maior também e termina com uma entrevista. Então, no fundo, é um livro simples. É um livro que foi um companheiro de bordo. Ele meio que acompanhou a minha trajetória, sabe? É um livro antigo também. Na verdade, os textos ali remontam até 2010. Então já tem 8 anos. Né? E nesse sentido, eu só posso agradecer ao editor por querer publicá-lo em formato de livro. Porque eu não tinha essa pretensão. Aí, voltando, exemplos na literatura contemporânea, gostaria de dar alguns para depois da minha lábia, né? Por exemplo aqui, né? Ó, vou pegar uma coisinha aqui, está na minha mala. Olha que interessante, né? Já que eu estou na Bahia, né? Olha lá, João Baldo Ribeiro, né? Está aqui, Viva o Povo Brasileiro, né? E aí olha que interessante, né? Aí o capítulo 14, olha lá você. Aqui. Então estamos no capítulo 14 de Viva o Povo Brasileiro. Nesse capítulo 14, João Ubaldo, ele vai narrar a Batalha de Tuiuti, a celebérrima batalha de Tuiuti. A Batalha de Tuiuti da Guerra do Paraguai é a maior batalha jamais havida na América Latina. É uma batalha que já teve na América Latina. Né? Parece que havia 50 mil soldados, uma coisa assim. Não é pouco. E aí o João Baldo, então, vai narrar a Batalha de Tuiuti. Existem modelos para narrar uma batalha, não existem modelos? Né? E qual é o modelo mais óbvio? A poesia épica. Não é? A Ilíada, por exemplo. Né? Não sei se você já teve a felicidade de folhear a Ilíada. Né? Então, assim, grande parte da Ilíada é dedicada a narrar as armas, né, dos heróis, e os heróis, né, se matando uns aos outros, né? E a espada entra, e o Homero narra, né? Aí a espada entra aqui e sai por aqui, ou, né, tipo, aí ele lança, né, ele arremessa a lança entra por aqui, sai por aqui, ou uma cabeça que explode. Eu gostei de uma, eu estou dando a Ilíada esse semestre, num curso de introdução aos estudos clássicos, eu gostei de uma morte. Então, olha que interessante, um herói está fugindo, e o outro vai atrás, e a lança, e essa é a palavra, tá? A lança entra pela nádega e sai debaixo do pubis, sai por aqui. Não é interessante? E não sem antes atravessar a bexiga. Essa é a observação do Homero. Não é interessante? Né? Olha que morte, né? Né? E daí ele diz que o cara, né? Aí o herói se abaixou, morrendo de dor, né? E a caligem da noite cobriu-lhe os olhos. Morreu. Certo? Então, por que eu estou narrando isso? Porque o Baldo, ele não precisava ter dito o que ele disse, mas ele disse em entrevistas, né? Ele falou, quando eu escrevi esse capítulo 14, a Batalha de Tuiuti, eu estava com a cabeça no Homero, né? E qual é a característica do estilo homérico? Né? São os epítetos. São os epítetos. O que são os epítetos? Cada herói e cada deus tem uma designação tradicional que vai se repetindo ao longo do poema todo. Às vezes mais de uma. Então, por exemplo, Atena, a de olhos glaucos. Né? Ou Ares, eversor de cidades. Ou Hera, a de olhos bovinos. E assim vai. Então, cada deus e cada herói tem a sua designação tradicional. E veja, ele vai repetindo esse epíteto ao longo do poema. E aí, olha que interessante. Ó, eu vou ler só uma partinha. Mas Oxalá, Pai dos homens, vê as batalhas. Oxalá tudo vê,
E viu também quando seu filho Joaquim Leso teve a cabeça decepada por um obus e nunca mais haveria de encantar a todos na gameleira com suas maneiras plácidas, seu sorriso amistoso e a confiança que inspirava. Viu também quando seu filho Oxóssi darbejou para fora dos matos, visível somente para ele como um raio azulado, e empurrou Zé Popó para um lado, evitando que o obus o atingisse. Que queria Oxóssi? Que fazia envolvido nessa batalha dos homens, em que muitos bons haveriam de morrer, se estava escrito assim? Logo soube o que queria Oxóssi, ao chegar este à morada de Xangô, o que atira pedras. Xangô resplandecia nas suas cores vermelha e branca, e recebeu o irmão com a alegria altiva que só o deixava quando a cólera o possuía. E assim vai. Olha isso daqui. Isso é absolutamente genial, por vários motivos, né? Entre os quais, primeiro, isso é imitação, tá, gente? Imitação não é cópia. Isso aqui é imitação. Então, ele pegou o esquema narrativo da Ilíada de Homero. Está aqui o esquema. Como é que ele utilizou o esquema aqui? Primeiro, usou os deuses africanos. Nada mais apropriado. Usou os orixás. A tribo, né? Ele conhecia, é algo que ele conhece bem. Os epítetos. Os orixás também têm os seus epítetos, as suas características, as suas cores. Ele realça isso. O estilo da narração, solene, o mesmo de Homero. Começou com a descrição, a mesma coisa, vem um obus, né? Começa com um crânio explodindo, igualzinho a Ilíada. Então, ou seja, o Valdo aqui atualizou o esquema narrativo da Ilíada. Só isso aqui dá uma tese, só isso, só esse capítulo 14. Né, dessa comparação do esquema narrativo de Homero na Ilíada e como é que o Baldo atualiza o negócio aqui. Isso é imitação. E ele falou depois, eu realmente usei Homero e tal, mas não precisava falar. Quem leu a Ilíada vai ler isso aqui e fala, nossa, isso aqui é Ilíada. E por isso aqui é um romance genial. Esse e outros motivos, né? Você entende? Então, assim, um dos grandes autores contemporâneos do Brasil, tudo bem, morreu há pouco tempo, né? Então é como se vivo estivesse ainda. É um autor de há pouco, fazendo o mesmo procedimento que se vem fazendo em literatura há muitos e muitos séculos. É claro, né? E veja, a imitação não é servilismo, tá? Pelo contrário. E aqui está muito. E veja, aqui em Ubal está patente o modelo. Não precisa. Claro, ele pode falar também, como falou, mas aqui está patente o modelo. Tá? Então, assim, eu gostaria de ver mais a imitação, assim, o pessoal falar mais disso, sabe? Ressaltar menos, talvez, o gênio, do que esse trabalho, no fundo, é um trabalho árduo a imitação. Aqui você entra dentro da oficina do escritor. Né? Finalmente, eu gostaria só... você talvez conheça o livro de Jó. A história de Jó é arte conhecida, né? Como é que é a história de Jó? O Jó está lá, de boa, aparece o Jó assim, aí de repente sai a câmera, aí a câmera vai para o céu. Aí os filhos do Senhor se reuniram à sua volta. E entre os filhos do Senhor está quem? Ele, o tinhoso. Aí Deus está meio orgulhoso. Você está mandando lá embaixo? Está mandando por lá. E você viu o Jó, como ele é um cara fera, um cara que, né, assim,
me presta as devidas honras, não sei o quê. Aí o inimigo fala o quê? Mas também você dá tudo para ele, né? Ele é rico, bonito, inteligente, poliglota, né? E tal, ele é o cara, né? Ele tem tudo, aí é fácil ser temente a Deus, né? Daí Deus fala, não, pode ter. Então você pode fazer com ele o que você quiser, mas poupa a vida dele. Então aí tem lá, aí Jó perde tudo, perde os filhos, fica perebento, né? E tal, e mesmo assim ele continua, não é, prestando as devidas honras a Deus. Basicamente é essa a história do Jó. Mas é claro, é angustiante, ele meio que discute com Deus, fala, pô, mas como é que eu vou discutir com você? Eu estou aqui, você aí, né? Que razões eu vou te apresentar, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito singelamente, eu tenho um poema aqui, nesse meu último livro de poesia, que é o Poesia Bovina, chamado Farra do Boi, em que eu atualizei o livro de Jó. Atualizei essa história. É um poema de uns 200 versos, mas eu vou ler só os primeiros para vocês verem como é que é esse negócio de imitação, né? Então, leio. Um cara que tinha do bom no bem bom, quase tudo, quase, e mulher e cartão, e um AP nos jardins, e tudo que é livre em idioma estrangeiro, até morto e torto, um canário em gaiola de junco. Enfim, esse cara quis mais, sem mais, certo dia, algo mais, um que, não sei onde, aquilo que a parafernália sintática embaralha em meio a foguete e artifício. O tal cão, a lua, ululou noite adentro, o tal algo urinou um fogo do céu, que caiu na cabeça do cara embaixo, e tirando o bem bom em que ele vivia, a vidinha dele ainda não tirou. A mulher sumiu, bloquearam o cartão, o banco tomou seu AP, só um canário e um só livro, em saco de estopa, saiu na Paulista, e ainda quer o tal, é o que conta, é o que basta, dilema, odiava cães. Então, e assim vai. Eu não vou me deter mais nisso, mas é isso. Aí o cara tá lá, bonitão, não sei o que, tem um apartamento. Jardins é um bairro de São Paulo, um bairro chique. Aí o cara tá lá e de repente não tem mais nada e ele sai como um mendigo com um saco de estopa na Avenida Paulista. É isso. E aí, assim, eu atualizo o Jó. Então a imitação continua. Grandes escritores e escritores não tão grandes, né, fazendo o mesmo procedimento. Entendeu? É isso. Não é? Então, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre essas minhas obsessões. Muito obrigado. É isso? Não, século 18. Desculpa. Flexibilização do tempo. Sim. E a dispensa das credenciais. Isso. Com isso, eu pensei numa questão que me inquieta muito, e eu acho que na literatura brasileira contemporânea existe uma parcela de autores, de poetas, que estão retomando com muita intensidade não só o que você colocou como emulação, como o chamado, assim chamado por alguns, lirismo de persona. Né? O poeta se veste de uma persona, pratica o eu, suposto eu romântico, se coloca como primeira pessoa, mas ele está fazendo um lirismo de persona. E qual é a questão que eu acho sintomática? Esse lirismo de persona, muitas vezes a persona é um poeta. Você, por exemplo, fez isso com Edgar Dantas. Sim. Bernardo Souto, lá em Recife, faz isso com vários na estética dele, que é um poema curto. Muitas vezes o título do poema é o nome do autor, ou uma dedicatória. A Emily Dickinson. E ali está a poética de Emily Dickinson.
E eu vejo isso sendo feito de maneira um pouco dispersiva, mas uma linha nisso. E aí eu penso, por exemplo, que quando Harold Bloom aumentou na sua elegia para o cânone, né? O culturalismo, o relativismo, porque não há mais paradigma e o estético não é mais uma questão. E eu vejo nesse diagnóstico dele, ele diz assim: mais renascerá um underground estético. Não seria hoje, a minha pergunta é isso, estas voltas ao lirismo de persona intensas, em que a persona é o poeta, uma angústia no mais alto grau de um underground estético. O estético não seria o underground hoje? Olha, obrigado pela pergunta, Vladimir. Eu acho que o modelo angustiava muito. Esse modelo obrigatório, né, você ter de mostrar seus credenciais toda vez, isso foi o procedimento básico da literatura por séculos a fio. Evidentemente que ele se esgotou. Mas, há 200 ou 300 anos, sei lá, 200 que seja, né, que a gente vive, vá lá, a transvaloração de todos os valores, para usar uma frase nietzschiana e coisas do gênero, eu sinto uma espécie de angústia da falta, ou seja... A angústia da angústia. Da angústia, exatamente. Eu quero ter modelo. É exatamente tipo, eu quero ter modelo, porque, né, assim, tudo bem, eu posso criar meus modelos, eu posso escolher, mas eu quero ter. Eu sinto isso, sim. E eu não sinto só no Brasil, não. Não. Por exemplo, um grande poeta inglês falecido recentemente, considerado lá um dos grandes nos últimos tempos, né, chamado Geoffrey Hill. Quem me apresentou esse poeta foi o Bruno Tolentino. Ele faz isso. Ele tem lá, num dos livros dele, acho que é King Log, se não me engano, ou é Tenebra, bem, não sei. É um livro antigo dele já. Ele tem lá Cancioneiro de Sebastião Aururuz. Mas é ele. E aí ele cria lá um poeta barroco espanhol que ele está seguindo e tal, não sei o quê. E tem lá uns 10 poemas que ele faz, por exemplo. E ele fez isso também pela obra toda, sabe? Então o que eu sinto eu sinto isso sim, uma vontade de ter modelos. Exatamente. Como se fosse uma angústia de segundo grau. Isso. E veja, por exemplo, o catalão que fez o Cânone Acidental. Apesar daquele traço humorístico, parodístico, é difícil situar aquilo nas categorias intertextuais tradicionais. Porque aquilo não é exatamente uma paródia. Não é. E aquilo também não é um pastiche. Não é uma paráfrase. Aquilo ali, para mim, há essa coisa dispersiva de uma espécie de que volta no lirismo de persona, que até então o lirismo de persona Borges fez lirismo de persona com figuras históricas, com poema conjectural e tal, mas o que eu vejo é assim, o lirismo de persona está voltando e a persona é o escritor, é o poeta. Não basta botar epígrafe. Não. É o poeta, é a presença que volta, é o underline, sabe? Mas esse que é o ponto, né, Vladimir? Assim, não dá para viver, não dá para viver, assim, não se faz literatura sem parâmetros. Esse que é o ponto. Né? A pura autoficção tem limites. Você precisa de modelos. Claro, esses modelos não são mais obrigatórios e nem são mais... enfim, você está livre para escolher os seus modelos. Mas eles existem, né? Veja a obsessão de um Ezra Pound com o pai Delman, né? ou do Eliot, né? O revisionismo e tal, de rever certos poetas esquecidos, na opinião dele, na crítica inglesa. O trabalho dos irmãos Campos aqui, de revisitar, de propor uma tradição alternativa. Eu nem estou julgando do mérito, né? Mas assim,
isso tudo é vontade de ter modelos, né? Eu acho que isso é uma coisa que realmente está voltando. Nascerá o underground estético. Nascerá. Por favor. Você falou aí, né, do mote aristotélico da oposição, da comparação entre história e poesia, né? Uma preocupação dos historiadores é a questão do anacronismo, né? Que você entender seu momento histórico em relação à sua própria época, né? Talvez o que a gente tem de mais próximo disso na literatura seja o Hansen, que vem aí há anos construindo uma carreira teórica falando disso, né? De um barroco histórico, do barroco no seu momento histórico, que é preciso compreender isso, né? Para a gente poder então analisar a obra de acordo com como ela era fruída para os seus contemporâneos, né? Para os seus receptores contemporâneos. Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você aposta muito na continuidade da imitação, né? Da mímesis. E como é que você pensa essa questão do anacronismo histórico, defendendo o posicionamento da continuidade? E eu quero encadear isso com uma outra questão que eu queria que você falasse um pouco mais, então, né? A partir dessa resposta à minha primeira questão, que você analisasse um pouco mais isso em relação ao seu próprio exemplo, ao seu poema, né? Porque eu acho ótima essa atualização da linguagem, né? A sua empolgação. Eu acho que esse é um canal muito importante, inclusive para a gente atrair leitores novos, né? Para esses textos, retirados lá do lugar enferrujado, né? da tradição, exatamente. Então eu acho que isso é um caminho interessante. Acho que o seu poema traz a leveza da recuperação de um mote, né, de uma imagem forte da tradição, né, mas tem uma forte atualização disso também, de tal maneira que o seu poema não poderia ser acolhido como um poema de valor, por exemplo, no século XVII, sequer no século XVIII. Não, é um poema contemporâneo. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Por que ele é contemporâneo, então, se ainda, né, você defende que ele é uma continuidade dos modelos? Então, assim, primeira coisa, evidentemente que não posso, admiro, mas não posso concordar com aquilo que dizia o Leopold Ranke, que foi o aluno do Hegel, né, e um dos fundadores da ciência, da história, vamos dizer assim, que ele dizia uma coisa muito interessante, né? Ele dizia assim: qual é o ofício do historiador? O historiador diz o que aconteceu como aconteceu. Mas isso é um ideal, obviamente, inatingível, né? Eu conto aquilo que aconteceu do jeito que aconteceu. Né? Então, mas eu acho fenomenal, né? Vamos dizer. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Eu acho que, num primeiro momento, depois de tanta crítica que essa concepção de história recebeu, é óbvio que nós sempre somos presa de algum anacronismo. Ou seja, a gente não consegue, mesmo o trabalho de um Hansen, por mais historicamente bem informado que seja, é uma reconstrução do sistema literário barroco. Vou usar esse conceito do Cândido, do sistema literário. É uma reconstrução do sistema literário barroco feita no final do século XX, né? Então, ou seja, o tempo em que aquilo, o tempo da reconstrução, de certa maneira, ajuda a configurar a reconstrução. Ele talvez não determine completamente, porque o material também ele não é moldável ao bel prazer, mas que o momento histórico em que essa reconstrução do passado é feita influencia nessa reconstrução do passado, e me parece óbvio. E também, assim, as preferências e idiosincrasias daquele que reconstrói também, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, dito isso, por que esse poema é um poema contemporâneo? Certamente ele talvez não fosse aceito, né, nos cânones do 17 ou do 18, né? Ou seja, como
como falar de continuidade? No fundo, eu acho que um pouco a sua pergunta é isso, né? Como é que você pode falar de continuidade se a gente está sempre preso ao próprio tempo, né? Eu não sei. Assim, o Yeats tem lá num poema, que ele fala assim, there is no singing school but studying monuments of its own magnificence. Ou seja, não há escola de canto, mas apenas estudiosos monumentos da sua magnificência. Estudiosos aqui, evidentemente, que é uma hipálage, né? O estudioso não é o monumento que é o estudioso, é você que estuda para... Mas enfim, tá bom. É isso, né? Então, eu consigo ver esse procedimento bastante... A minha diferença, vai lá, por que a imitação é parecida, mas por que esse é um poema contemporâneo e não é a imitação que o Horácio fez da Safo, por exemplo? Por conta da questão dos gêneros. Que nós não temos um sistema de gênero definido e forte como eles tinham. Na minha opinião é isso. Então o gênero explodiu. Tanto que isso aqui, eu não respeito. Vai lá, o Jó, se tivesse um gênero, seria ou trágico ou épico. Isso aqui não é nada. Sei lá o que é isso, na verdade. Isso tem, vai lá, é satírico, é farsesco, e eu acho que quando o sistema de gêneros desmorona lá no século XVIII, a imitação ela sofre uma mudança nesse sentido. Ela não vai ser mais aquela imitação antiga. O procedimento continua o mesmo, vamos dizer, né? Mas ou quase o mesmo. Mas como você não tem aquele tipo o lugar de leitura, né? Você não tem mais aquele lugarzão de leitura do gênero, né? O decoro, que é um conceito também lá, Hansen usa bem bastante, né? O decoro, você não tem mais o decoro. Qual que é o decoro? Que gênero é esse daqui? Você não tem esses conceitos. Eu acho que daí a coisa fica fluida. Aí o caráter contemporâneo vem daí. Ulisses, por exemplo, né? Ulisses tem momentos... eu confesso que eu não consegui ler todo, né? Não consegui. Tipo, eu não sabia do que estava acontecendo. Pode confessar. Assim, eu não consegui ler todo. Assim. Então, assim... eu acho que tem momentos parodísticos, né? Tem coisas que são tiração de sarro, tem momentos mais sérios, você entende? Mas por que virou veja, uma coisa super revolucionária que foi feita sob a égide da imitação, e foi, né? É maluco? Por quê? Porque o sistema de gêneros desmoronou, né? Se houvesse um sistema de gêneros, o Ulisses ia ser um poema épico, ou uma prosa épica que fosse. Na minha opinião, eu acho isso. O decoro do sistema de gêneros. Não sei o que... Pois não. Professor, no início da sua fala, você falou que existe imitação está presente, né? Desde sempre e tal. Você fez algumas pontuações históricas, né? Mudanças e tal, mas que ela permanece até hoje. Depois de você, ao ler o seu poema, pareceu que você faz uma espécie de manifesto, né, guardadas as proporções, obviamente, de que ele está aí e que, se possível, até que se demarque explicitamente que ele esteja aí, né? Pelo menos é o que me pareceu. Eu te pergunto o seguinte, a forma de fruir essas obras a partir desse seu ponto de vista, o que você pensa? Mudaria? Você acha que... Porque a gente está falando aí de originalidade, né? Você está quebrando paradigmas de originalidade, você está criando uma nova visão estética. Acho que o Vladimir falou sobre a estética underground, que estava por surgir, talvez seja essa, né? Ele pondera isso. Então eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Olha, realmente, obrigado pela pergunta. Infelizmente, uma fruição. Veja, eu não sou bedel do gozo alheio, tal, mas enfim, uma fruição, como eu vou dizer, assim, vai precisar de erudição, não tem jeito, não tem jeito. Claro que tem como a Luciene notou, o poema eu quero fazer de maneira que o sujeito que não conhece o Jó
também goste. E eu acho que isso é legal, porque a linguagem é descolada, tal, papapá, né? Tá certo? Então, eu quero fazer de uma maneira, sempre, as minhas coisas, fazê-las então de tal modo que eu não pressuponho a erudição, mas uma fruição profunda que vá até o âmago da coisa vai precisar da erudição. Com certeza. Mas isso é Veja, aí é que está, né? Até o século XVIII, literatura era erudição. Esse é que é o ponto. E aí tem uma espécie de uma condenação. Ah, não, mas aí precisa. Olha, não, mas precisa de muita coisa para entender isso. Mas, pô, claro que precisa, né? Não estou brincando. Não, eu poderia estar brincando, mas, sabe, tem espaço para tudo. Eu acho que... Aí é que está. Eu acho que eu cheguei. O ponto é o seguinte: por que não pode ter também aquele tipo de literatura que precisa de erudição? Por que nenhuma? Por que criar um grande bloco indistinto, não é? E, assim, não, todo mundo tem que poder tudo. Não dá para todo mundo poder tudo, desculpa. Pode, por favor. Professor, deixa eu falar a questão da erudição. Você acha que a gente vive um tempo de anti-erudição? Acho. No sentido assim também de que nós temos sempre que nos reportar à nossa época, no sentido de uma massa que exige uma compreensão sem também dar o que gosta. Como é seu nome? Yuri. Obrigado, Yuri. Não, continua. Perdão. Não, só que eu vi na introdução da Eneida, da edição da editora Contemplada, que Virgílio, quando escreveu sua Eneida, já não era comum a coisa épica que eu estou. Não é isso. Ele foi feito com uma poema, se não me engano, do Ocidente e do Homero, onde no momento onde a época não estava em voga. Quer dizer, caberia a época hoje? Caberia. Eu só não sei onde está o Virgílio, mas o Virgílio caberia sim. Sempre cabe. Aí é que está. Então, primeira parte da pergunta. Sim, existe existe uma condenação, existe uma repulsa da erudição. Como se erudição... Claro, erudição pode ser pedanteria, claro que pode, mas nem sempre é. Às vezes é algo que faz parte ali do negócio. Né? Então, assim, me parece que o apreço pelo informal, etc., pelo massificado, ele tende a condenar, assim, na antessala já toda e qualquer erudição como pedanteria por simples, e não é. Né? Eu acho que, então, o que eu quero dizer, existe espaço também para uma literatura erudita, tem que existir. Por que não pode existir? Veja, não estou condenando a literatura não erudita, eu só quero ter o direito de existir também. Eu também, é simples, eu escolho, eu vou ter, veja, fazendo uma literatura erudita, o sujeito vai ter menos leitores, vai ter menos... é maluco o que eu vou dizer, né? Mas é real. Ele vai ter menos ressonância na universidade, por incrível que pareça, né? Quando deveria ser o contrário, mas enfim, tudo bem que seja. E outras coisas, entende? Então é uma escolha que o sujeito faz. Acho que pode fazer. Agora, poesia épica. Você leu bem lá na introdução do meu orientador, João Ângelo, não é? No momento em que Virgílio faz o poema épico é gênero obsoleto. É isso. E veja, o poema épico, ele é sempre gênero obsoleto. Sempre. A não ser no primeiro. Quando Homero fez, não era. Mas aí depois sempre ele é. E aí, mas aí todo mundo decreta a morte, e daí sempre vem um e faz. Né? Pode demorar séculos, mas sempre tem. Aí veio depois, veja, o Apolônio de Rhodes fez um épico antiépico. Veja, o épico antiépico também já é velho, século III, IV a.C. Apolônio de Rhodes, as Argonáuticas, é um épico antiépico, porque o Jasão, ao contrário de Ulisses e de Aquiles, Jasão é covarde, Jasão é cruel, tudo sutil, tá? Ele não é preto no branco, é sutil.
é um poema épico curto, tem só 4 cantos, em vez dos 24, não havia Virgílio ainda, em vez dos 24 dos de Homero, de cada um dos dois, tem só 4. Então, o épico antiépico é antigo também. Aí vem lá o Virgílio, agora acabou o poema épico. Aí vem aquela loucura do Ovídio das Metamorfoses. O que é aquilo, né? Sei lá o que é aquilo, né? Os estudiosos estão debatendo o que é aquilo até hoje. Mas enfim, vem lá, geração posterior, seguinte. Aí tem lá, tem Valério Flaco, tem vários caras que fazem aí uns poemas épicos, tal, aí demora um pouco. Aí vem um sujeito lá no século XIV e faz um negócio que não tem, né? Que é a comédia, né? E fala, não, mas agora acabou. E não acabou. E sempre, sabe, pode demorar 10 séculos, eu acho que não acabou. Eu acho que, em certo sentido, a prosa absorve o poema épico. Tem isso também. Por exemplo, porque isso aqui é um grande poema épico, né, na verdade. A elaboração da linguagem, a fineza, né, o escopo, a quantidade de erudição que tem nesse livro, né? Sim, claro que ele permite... por que é um grande livro? Ele permite essa leitura, vamos dizer... vai lá, conteudística, de fruir só a história? Permite. Pode, eu só posso ler aqui só lendo só a história. Beleza, mas não é, ele não fez para isso, né? Quer dizer, ele não fez só para isso. Então, em certo sentido, esses grandes romances, eles absorvem um pouco, assim, eles cumprem um pouco essa função, ao meu ver, do poema épico. O que não impossibilita ninguém de vir lá e fazer um poema épico de verdade, sabe? Nós estávamos conversando ontem. Tem um amigo não, um conhecido nosso, que tenta fazer aí poesia épica e tal, mas ao nosso ver ele é romão, mas a gente não... enfim, mas pode ser que ele não tenha errado a mão e a gente é que esteja errado, né? Não vai saber. Eu não acredito muito, mas você entendeu? Está aberto. Por exemplo, vai lá, a imitação do amanhecer, por mais rebarbativo que seja e tal, e eu, né? Muito eu, né? Eu, mas vai, ele tem proporções épicas lá. Ou Iacala é um milagre, né? Iacala seria um epílio. Epílio é um épicozinho. É que como não dá para falar épicozinho, né? Aí você fala epílio, assim. É um épico pequeno. Né? Iacala, por exemplo, que é um milagre. Já tem Gerardo Melo Mourão, né? Invenção do Mar. Invenção do Mar é um grande poema, né? Há também uma releitura do épico hoje em dia. Por exemplo, o modelo sempre foi Aristóteles, né? E hoje você pode dizer, sem problemas, já está teorizado o chamado épico lírico. Um dos grandes nomes do épico na década de 80 é o Adriano Spínola com Taximetrô. E é nesse sentido, um épico lírico, assim. Eu acho que o bom da modernidade é o seguinte, pode tudo, só que é isso, né? O poder tudo é perigoso. Então, nós podemos escolher, acho que assim, vamos escolher nossos modelos e patenteá-los mais ou menos, não tem problema, e vamos tocar para frente. Eu acho que a academia tem de cumprir essa função, a universidade tem de cumprir essa função de acolher essa produção mais erudita, né? Que não necessariamente, não por ser mais erudita, ela vai lá, eu vou usar esse vocábulo vilipendiado, né? Não tem nada de elitista, não, é só uma possibilidade. O ser humano é múltiplo e a erudição é uma das suas possibilidades humanas. É isso. A crítica de um modo geral, né? A universidade, mas qualquer um. Hoje, com tantas plataformas disponíveis, estranhamente não se vê uma fusão crítica. Antigamente era difícil, né? Tem que ter o espaço. Você cria o espaço, você posta. Então, nessa pergunta do Marconi, né? Como se daria o gozo
a fruição dessa produção erudita. Você não acha que a crítica está muito acovardada? Acho que a crítica está acovardada, ela está... Pessoas que poderiam fazer isso.